Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Gislene, esse aqui é o nosso projeto Coffee and Work e você é nosso convidado em mais uma descoberta de mais um dos conceitos da ergologia. Hoje a gente vai falar do conceito de dramática dos usos do corpo sim. De certa maneira, de alguma forma a gente já englobou todas essas partes que formam esse conceito em algum dos outros vídeos. Mas hoje a gente vai focar especificamente no conjunto entre eles, né? Na ideia de o que é uma dramática na perspectiva da ergologia, o que é uso na perspectiva da ergologia e, de novo, quais são esses usos de si, né? O que isso significa? Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem com a gente! Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão, que estejam se cuidando num escopo macro, afinal de contas, a nossa saúde é o que garante o nosso percurso, a nossa continuidade na caminhada da maneira mais feliz que a gente puder fazer, né? Enquanto a gente tem aqui uma vida para ser vivida. Bom, conforme a gente anunciou anteriormente, hoje a gente vai falar do conceito de dramática dos usos do corpo si, que é uma espécie de conjunção de vários dos conceitos da ergologia, e a gente hoje vai então entender isso de uma maneira um pouco mais global. Falando nisso, se você ainda não conhece ou ainda não viu os nossos vídeos anteriores sobre ergologia, eu vou deixar o link para a nossa playlist. E vamos aproveitar e relembrar um pouquinho da nossa trajetória aqui com os vídeos sobre ergologia. A gente começou tratando do conceito, de onde vem, né, das raízes históricas dos conceitos da ergologia ou dessa perspectiva, dessa abordagem ergológica. Depois a gente avançou para entender o principal conceito da ergologia, que é o conceito de atividade. Dentro disso, na sequência, a gente falou da questão da aderência e da desaderência na atividade. Depois a gente falou sobre o conceito de normas, que é muito importante para entender a atividade. Por fim, a gente falou das noções de competência. A gente fez 2 vídeos, um contextualizando a noção de competência e o outro desenvolvendo os 7 ingredientes da competência. No último vídeo a gente falou sobre o corpo si, essa entidade enigmática que por fim somos todos nós enquanto seres que experimentam o trabalho. Então nesse vídeo a gente engloba tudo isso falando da ideia de dramáticas dos usos do corpo si. Mas antes, vamos lá, gente. Eu quero deixar novamente o convite. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, inscreva-se. Vocês sabem que isso é muito importante, porque a gente vai, então, encontrando maneiras de construir mais conteúdo criativo, de propagar a ergologia e outros vieses teóricos que sustentam a nossa pesquisa para repensar o trabalho. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo e também compartilhar, porque afinal de contas, quanto mais gente souber da ergologia, melhor para todos nós. E é importante, se você quiser saber todos os vídeos que a gente está publicando aqui no canal, não esqueça de acionar o sininho que fica aqui do lado do botão de inscrição, que também você não perde nada do que a gente estiver produzindo e logo a gente vem com mais novidades aqui no nosso canal Coffee and Work. Mas, findo o processo de propaganda do nosso canal, vamos então desmembrar esse conceito para entender então como culminam todas essas propostas que a gente veio falando em vídeos anteriores. Então, vamos começar com a ideia de dramática. Por que utilizar o termo dramática? Porque a vida é um drama. Será que porque a vida é um drama significa algo triste, algo ruim, algo necessariamente desmotivador? Não, muito antes pelo contrário. A ideia de dramática proposta pelo Ib Schwartz aqui está mais ligada à dramaturgia, à experiência vivida em atos. Então, conforme a proposta do Schwartz, na nossa vida, e não é diferente na dimensão do trabalho, a gente está sempre sendo instigado a fazer escolhas, a agir, a decidir. E esse processo de decisão ele é dramático, porque justamente nos engaja na necessidade de tomar uma decisão.
Às vezes a nossa decisão é não fazer nada, mas isso é uma decisão, isso é um ato, e isso faz parte, resulta de um processo dramático de reflexão. De novo, dramático não de triste, mas dramático de dramaturgia, de estar acontecendo uma ação, de nós olharmos para tudo que está no nosso entorno e decidirmos. E isso enquanto algo inerente da nossa experiência humana. A gente está sempre tomando decisões. Por mais que a gente tenha habituado a entender as decisões como grandes momentos da vida, de fato a gente vem fazendo decisões pequenas o tempo todo, que nos levam e nos ancoram para as grandes decisões das nossas vidas, para aqueles momentos em que a gente faz grandes mudanças, né? Isso não vem do além, isso é uma construção que a gente vai fazendo a partir das nossas micro-escolhas, que a gente às vezes nem para pensar. Até porque se a gente parasse para pensar, aí sim a gente viveria o drama por um lado não tão construtivo, mas sim aquela questão de ficar sempre ansioso. Isso também não é saudável e não é nesse sentido que a ideia de dramática vem aqui para colaborar. Bom, então a gente destrinchou essa ideia de dramáticas. Por que falar em usos? Uso vem da ideia de apropriação. Então, na perspectiva da ergologia, quando nós estamos agindo ou experimentando essa dramática, de alguma maneira a gente está fazendo uso ou nos apropriando daquilo que está à nossa disposição. E eu não posso pensar em uso ou apropriação sem ter algo a ser apropriado. E é por isso que a gente vai falar do uso de si por si e do uso de si pelo outro. Então, dramática dos usos de si, ou dos usos do corpo si. Depois a gente, então, retomando, o corpo si é esse ser que faz essa gestão de tudo que se impõe, e daquilo que está registrado no próprio corpo. Então, por isso, dramáticas do corpo si, né? E dos usos que esse corpo faz a partir daquilo que é dele, né? De si. E aí a gente relembra que é o si cultural, o si biológico e o si singular, que naquele momento vai fazer uma escolha. Então, esse corpo gerencia tudo isso e acessa a esses saberes, esses valores, tudo isso que constitui o si. Por outro lado, a gente também faz uso de si pelo outro. O que isso quer dizer? Que nós nos apropriamos de normas postas pelos outros, e isso faz parte tanto da nossa formação do si, quanto da nossa formação, da nossa perspectiva a respeito daquilo que vem se impondo. Então, a minha relação com qualquer norma que é posta pelo outro vai estar ancorada nessa forma de perceber. Então, por mais que a gente vá falar e entender o conceito de uma maneira bipartida, a gente não consegue entender eles separados. Então, eu só faço uso de mim por mim mesmo porque eu aprendi a reconhecer o que sou eu em relação ao que é o outro. E essa relação, ela é interdependente. Eu ressalto isso porque às vezes no nosso dia a dia a gente tende a esquecer desse detalhe. A gente precisa estar em interação com o outro, e a forma como nós estamos em interação, independente do nosso gosto ou desgosto, essa forma implica a forma que o nosso si vai assumindo nessa relação com o outro, instigando o outro a responder de outras maneiras ou de diferentes formas de construção. Então, esse uso de si por si está sempre associado com esse uso de si pelo outro, porque o outro nos propõe determinados usos. Então, quando alguma norma se impõe e diz você tem que ir pela direita ou pela esquerda, ou pelo centro, ou por cima ou por baixo, independente do caminho que a norma imponha, essa apreensão é particular e por isso que ela é dramática, porque eu vou fazer uma escolha. Por qual norma eu vou seguir? Sempre existe essa ideia da norma e da renormalização por isso. Porque ainda que eu resolva ir por cima em vez de ir por baixo, eu posso fazer isso de uma maneira diferente daquela projetada pela norma. E em geral a gente faz, só que a gente deixa essa camada criadora invisibilizada.
Então, quando a gente fala de dramática dos usos do corpo si, a gente tenta dar evidência para isso, para esse processo criador que cada um de nós experimenta diariamente na nossa experiência de vida. Claro que a gente não dá ênfase para cada momento vivido, mas a gente precisa tirar alguns momentos para olhar para isso e aprender a partir disso. Acredito que a gente tenha fechado um ciclo aqui dos conceitos da ergologia. Se ficou alguma dúvida, se você quiser saber alguma questão de algum outro conceito, deixa aqui nos comentários, lembrem sempre de usar os comentários e a gente espera vocês para um próximo vídeo aqui na nossa playlist Ergologia e também outros vídeos aqui do nosso canal. Fiquem bem por aí e a gente se vê no próximo vídeo.